pregador de antes está maior que o pregador de depois. Então, até na unção profética também. Então, glória. Queridos, abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Reis 4. Reis capítulo 4. Está falando com o Alisson ali que essa é a época do ano que eu nem abro minhas redes sociais, porque o povo está tudo na praia e a gente aqui, né, irmãos? A Alinete está aí, que bom te ver aqui, Alinete. 2 Reis 4, versículo 8, nós leremos até o 35. O texto aqui vai contar sobre a história da mulher sunamita. Diz assim: certo dia Eliseu passou por Sumém, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer a refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por aqui é homem santo de Deus. Versículo 10: vamos fazer um quarto para ele, pequeno, no terraço da casa. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, ele poderá ficar ali. Acho que Eliseu estava passando tanto por ali que o pessoal falou assim, né? Eu acho que ele está querendo ficar por aqui, né? Aí continuando no versículo 11, diz assim: um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vai chamar a sunamita. Ele chamou e ela se pôs adiante do profeta. Este tinha dito a Geazi, que dissesse a ela: a senhora tem nos tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Versículo 14: então o profeta perguntou a Geazi: o que é que nós podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Então Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Versículo 17: a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse aos seus servos: leve para a mãe. Vem com esse homem, né? Leva para a mãe dele, para a mãe cuidar. Claro, você não vai poder fazer isso, cara. Com 2 chegando aí, meu amigo, é um com a mãe e outro com você ali, cara. Sem direito a pausa. Versículo 20: ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Versículo 21: ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que é que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado. Ela respondeu: não faz mal. Versículo 24: então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser que eu disser. Versículo 25: e assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai, tudo bem. Versículo 27: quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito.
Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao Senhor um filho? Eu não disse que não me enganasse. Versículo 29, então o profeta disse a Geazi: cinge os lombos, pega o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, que como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Versículo 31, Geazi foi adiante, pôs o bordão sobre o menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. 32, quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, subiu na cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. 35, Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro, tornou a subir na cama e se estendeu sobre o menino. Este suspirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. E aqui a gente encerra a leitura. Vamos parar por aqui, até o 37. Meus irmãos, o texto aqui fala de um episódio bem dramático. Imagina um filho seu morrendo, né? Eu fiquei pensando aqui na minha cabeça de psicólogo, assim, o que aconteceu com aquele menino, será, né? Dor na cabeça, será que ele tinha um câncer, um cisto, o que aconteceu ali para que esse menino morresse? Será que ele estava com insolação, né? O que aconteceu com esse menino? O texto não fala, né? Mas o texto vai narrar para nós a história e o diálogo dessa mãe e deste filho, deste profeta, deste homem de Deus. Queridos, a primeira coisa que nós prestamos atenção no texto é que ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher rica que ela não precisava de favores. Ela era uma mulher rica que não tinha necessidade, talvez, física de algo, mas ela tinha uma necessidade. Ela tinha algo em seu coração. Quando Eliseu fala que ela teria um filho, a reação dela me desperta atenção, porque ela fala assim: não minta para mim. E se não minta para mim, e aí depois, como ela chega no profeta, depois fala assim: eu disse para você não mentir para mim. O menino foi levado, não brinca. Não vem com essas coisas aí de profeta e brinca com a minha cara, vamos dizer assim. Isso pode sugerir, irmãos, isso é uma leitura humana, o texto bíblico não fala isso é uma inferência, mas a reação dela chama atenção para alguém que talvez foi decepcionado algumas vezes. Talvez ela teve situações em que ela talvez buscou uma resposta em Deus e não teve. Era uma mulher rica, uma mulher abastada. Era uma mulher também de coragem, irmãos. Ela também, para peitar o homem de Deus assim, tinha que ter coragem. Ela era uma mulher decidida também. Porque quando o texto diz que o filho morre, a Bíblia não diz que ela foi se lamentar ou correr atrás do marido. Ela subiu, colocou o menino lá e falou assim: eu sei o que eu tenho que fazer. Uma mulher decidida, uma mulher que sabia o que tinha que fazer. Uma mulher que sabia que perder tempo se lamentando ali não era o que ela precisava no momento, mas ela foi atrás de quem prometeu para ela que ela teria um filho. Queridos, isso nos faz lembrar, nos faz entender que nós precisamos buscar o Deus que nos deu uma promessa. Precisamos ir atrás do Deus que nos prometeu algo. Em Cristo, a Bíblia diz que nele todas as coisas são novas. Em Cristo a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas me seriam acrescentadas, e assim por diante. Rapaz, esse menino aqui é diferenciado, cara. Isso está moreninho também, cara. Rapaz do céu, hein? Ô, saudade da praia. Ó,
Até senti o cheiro da maresia quando ele veio para cá, assim. Mas, queridos, nós precisamos entender também assim, qual é o tamanho do nosso Deus para nós? Qual é o tamanho do seu Deus para você? Qual é o tamanho da... É muito fácil de falar só de promessa, porque às vezes as pessoas vêm na boa vontade de prometer algo, falar algo que às vezes não veio do coração de Deus, mas ela aqui, ela fala assim, ó, não brinca comigo. Porque talvez o coração dela, por muitas vezes, já tinha se entristecido na presença de Deus. Queridos, uma mulher naquela época sem filho era a mesma coisa de uma mulher que não tinha voz, que não tinha moral para falar. Uma mulher que tinha um filho, ela tinha mais valor. Aquela que gerava filho tinha muito mais valor. A Bíblia não fala se o problema era com ela, se o problema era com o marido, mas a Bíblia diz: o marido era velho e ela não tinha filho. Mas uma coisa que me chama a atenção é que essa mulher, eu quero agora sair só da fala dessa mulher, mas eu comecei a ler esse texto, porque o Espírito Santo me trouxe essa história para trazer para os irmãos essa noite. Eu fiquei pensando, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer falar comigo? E me chama a atenção, tanto na vida dela como na vida de Eliseu, um ponto em comum. Os dois tinham sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Primeiro, porque o texto diz que ela via ele passando e ela teve uma sensibilidade. Vocês ficaram um homem de Deus. Esse cara é um homem de Deus. Eu preciso fazer algo em função dele. O texto fala que Deus mandou ela fazer, mas ela tinha temor. E quando fala de Eliseu, onde Eliseu estava quando ela foi procurar? Estava no Monte Carmelo. O que o profeta faz no monte? Ele vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus. A primeira coisa que nós precisamos tirar de lição é que se nós queremos viver algo novo em Deus, se nós queremos viver uma vida diferenciada, se queremos ter um diferencial em Deus, a primeira coisa que nós precisamos ter é sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Essa noite, irmãos, eu tenho sido um pastor que por onde eu passo, eu insistentemente falo para a igreja, para que a igreja leia a Bíblia. Aprendi depois das cajadadas do Geraldão, insistentemente eu falo para as pessoas: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E essa noite o Espírito Santo, de madrugada, assim, eu não necessariamente acordei, mas sabe quando você está meio sonhando, meio dormindo, meio acordado, se alguma coisa acontece em volta, você ouve e tal, e veio no meu coração, assim, veio na minha mente, eu entendo que é a voz do Espírito Santo, assim, você já tem ido bastante, agora você precisa orar mais. Foi algo que eu ouvi do Espírito Santo para mim. Isso é o que, irmãos? Sensibilidade. Precisamos ter sensibilidade. E o Espírito Santo ainda me levou a lembrar de Cristo. O que Cristo fazia? O tempo todo Jesus estava orando. O tempo todo Jesus estava orando. A capacitação de Jesus para qualquer coisa que Jesus fazia era orar. Antes da multiplicação dos pães, antes da crucificação, Jesus estava orando. E nós precisamos buscar este relacionamento e essa intimidade com Deus. Como vamos ouvir a voz de Deus se não nos relacionarmos com Ele? Porque eu ouvir a voz de Deus só na boca do profeta é uma coisa, agora você buscar relacionamento com Deus é outra. E nós precisamos buscar relacionamento com Deus. Irmãos, conversando com uma pessoa, a gente refletindo sobre questões políticas, questões mundiais, guerra, fome, política no Brasil e tal, a gente estava falando sobre, Jesus deve estar por perto, Jesus deve estar voltando, e a gente entrou no assunto de avivamento, e ela falou assim: olha, eu creio que se Deus derramar avivamento agora, ele não é mais um avivamento coletivo como os pais da igreja viveram, mas um avivamento individual, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, o que vai acontecer com a fé no coração da igreja? De muitos, não da igreja, mas de muitos. A Bíblia diz que se esfriaria. Queridos, não quero basear minha pregação aqui numa conversa ou algo só de interpretação pessoal, mas se podemos tirar uma lição disso, é que nós precisamos buscar esse avivamento em Deus, buscar ouvir essa voz de Deus.
Irmãos, como deve ser a vida dessa mulher depois que ela recebeu de Deus esse presente que foi o filho dela? E ainda mais, como que será que foi a vida dela depois que ela presenciou esse milagre acontecendo? Não estou dizendo que você precisa viver um milagre de Deus para você conhecer a Deus ou ouvir a Deus. Mas, irmãos, eu sei que a experiência com Deus trata, transforma, muda uma vida. A experiência com Deus, uma experiência com Deus é divisor de águas na vida daquele que ouviu a voz de Deus e praticou. Porque muitos até ouvem a voz de Deus. Em uma outra conversa, outra pessoa esses dias atrás, na verdade estava eu e minha mãe, cheguei de viagem, fui pregar no interior esse final de semana, fui para Nova Andradina. Cheguei na segunda-feira, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde estava fazendo um culto fúnebre. Estou até brincando, até brinquei com o Vitor, eu mandei mensagem para ele, rapaz, estou me sentindo pastor mesmo, hein? Você chega estava pregando no final de semana, cheguei lá, já emendou no culto fúnebre, não cheguei nem em casa para descansar direito. E aí, voltando esse culto fúnebre, a gente percebeu que um carro parou no semáforo, não ligou pisca-alerta nem nada, o carro ficou parado. É normal, às vezes, um ou outro ficar um posição, ficar no semáforo mexendo no celular, né? Mas não era isso. E aí eu buzinei, outras pessoas buzinaram, mas alguém passou do lado assim, olhou para dentro, eu vi que o cara desceu do carro, bateu no vidro assim. Ele já identificou que alguma coisa estava errada. Então a pessoa que estava dentro do carro estava passando mal. E eu perguntei para o cara, está tudo bem aí, vocês precisam de ajuda, né? O cara falou assim, olha, eu acho que ele está passando mal, mas já tinha outras pessoas em volta e a gente seguiu. E minha mãe falou assim, como será que essa pessoa entendeu que tinha alguém dentro do carro passando mal? Aí eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, o Espírito Santo não fala só com quem é crente. Queridos, o Espírito Santo não fala só com quem é crente, senão a gente não estava aqui. Porque quem convence sobre o certo e errado da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu acredito que Deus ali startou no coração do cara que estava passando algo para ajudar o outro ali. Mas não é essa experiência com Deus que eu estou falando apenas. Eu estou falando da experiência com Deus, de ter uma vida transformada por Ele. Uma experiência que nós temos que muitas vezes vai ser presente em situações pontuais na nossa vida. Às vezes é na demissão de um emprego. Às vezes é num ponto X na vida em que você precisa tomar uma grande decisão. Estava conversando com o pastor Gabriel sobre algumas decisões a respeito de terrenos. E nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus, irmãos. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, quem somos? Se nós não ouvirmos a voz de Deus, quem somos? Não somos povo dele. Porque se ele não fala conosco, quer dizer que nós não temos parte com ele. Então, queridos, sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus precisamos ter. Como se conquista isso? O texto aqui dá uma referência para nós. Onde estava o profeta? O profeta estava no monte. Nesse exemplo aqui, ainda vou falar da mulher sunamita. Por mais que ela não estivesse no monte orando, mas ela favoreceu um homem de Deus. Com certeza, na vida dela, na história dela ali, a semelhança da arca, que quando Davi trouxe a arca, e houve toda aquela situação que alguém tocou na arca, morreu, o tal Davi deixou a arca no meio do caminho. A Bíblia diz que a casa da pessoa que recebeu a arca floresceu, ia tudo bem com ele. Aí Davi falou assim, quer dizer que o cara não morreu, então eu posso voltar para buscar. Eles, a presença de Deus faz florescer as nossas vidas. Dando continuidade, segundo ponto que mais me chama a atenção no texto é a frase dela: tudo vai bem. Estava tudo bem com ela, irmãos? Com certeza não. Por mais que ela fosse uma mulher de muita fé, eu acredito que o coração dela estava angustiado. E o texto diz que estava angustiado. E quando ela chega para Eliseu, ela cai aos pés dele, agarra. Coração angustiado de uma mãe, coração angustiado de um pai que precisa pôr comida na mesa e o salário não foi o suficiente. E assim por diante, outras situações fatídicas que podem acontecer na nossa vida. Queridos, tudo vai bem. Isso me faz lembrar que nós precisamos entender, em primeiro lugar, precisamos entender com quem que nós estamos compartilhando as coisas da nossa vida. Você sabia que você tem que entender com quem que você vai compartilhar as coisas da sua vida?
Tinha um pastor amigo meu que falava assim, que você tem que sonhar com quem sabe sonhar. Porque se você traz um sonho para alguém que não sabe sonhar, ele vai criticar o seu sonho, ele vai falar mal do seu sonho, e você vai, aquilo que estava no seu coração vai perder aquele brilho. E eu lembrei dessa frase, lembrei disso, e o texto nos mostra isso. Ela teve um posicionamento, ela falou, tudo vai bem. Ela falou para o marido, ela não compartilhou com o servo dela, ela guardou aquilo no coração dela, e ela foi compartilhar com quem realmente ia poder ajudá-la. Às vezes, irmãos, a gente fica se lamentando, conta para um, conta para outro, chora pitanga para aqui, chora pitanga para lá. Irmãos, aos pés de quem nós temos que trazer o nosso sentimento, o nosso coração? A Deus. Ou trazer para algum irmão que pode nos ajudar. Porque até infelizmente, irmãos, não estou falando mal da igreja, mas no meio das ovelhas existem lobos, e no meio do trigo há joio. E às vezes até no meio da igreja você tenta compartilhar com alguém, e aquela pessoa não é a pessoa que quer te ajudar. Então busque sabedoria em Deus para que você compartilhar o que precisa ser compartilhado com quem vai te ajudar em oração. Às vezes nós queremos nos fazer de coitadinhos, a gente fica se lamentando, se lamuriando para que as pessoas olhem para nós, nos dê atenção e falem assim, ó, tadinho dele, né? Que pena do Lucas. Ó, foi o pneu do carro dele, ele perdeu o emprego, ó, tadinho, vamos orar por você, tá, irmão? E fica só no vou orar, vamos orar, né? Queridos, aprenda a andar com pessoas que vão edificar a sua vida. Aquela mulher, ela não era oportunista. O texto diz, Eliseu chegou para ela e falou assim, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso falar sobre você para o rei. Posso falar sobre você para o comandante do exército. Ela não era oportunista. Se ela fosse oportunista, ela tinha agido naquele momento. Mas ela era uma mulher sábia. Ela sabia que aquele era um homem de Deus. E meus amigos, hospedar um homem de Deus ali, hospedar um profeta, significaria que ela teria o que eu e você não temos, a experiência de conviver com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que no Antigo Testamento o Espírito de Deus estava sobre um ou sobre o outro. Não era como nós, que sobre a igreja estava o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Ela fez uma jogada, ela sabia que aquele cara era um homem de Deus. Eu falei assim, não, eu quero a presença de Deus na minha casa. Irmão, sabedoria. Tenha sabedoria para compartilhar. Quando eu também penso sobre tudo vai bem, eu me lembro também, irmãos, do povo do deserto, que murmurou, ou então da nossa boca, que muitas vezes quer falar um palavrão, quer reclamar, quer amaldiçoar, quer xingar. Da nossa boca, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, enquanto está na nossa boca, nos pertence. Quando você falou, meu amigo, não te pertence mais. Se foi para o mundo espiritual, isso vai ter uma repercussão. Precisamos cuidar disso. Tudo vai bem. Não quer dizer que tudo estava realmente bem, mas quer dizer que ela sabia o que tinha que fazer. E a mesma postura e posicionamento eu vejo em Geazi, quando o profeta manda ele voltar. Ele fala assim, olha, pega o cordão, vai lá, põe na cabeça do menino. Se você encontrar alguém no caminho, não cumprimenta ninguém. E se alguém te cumprimentar, finge que você não viu, finge demência. Seria no nosso dia a gente falaria isso para ele, né? Precisamos aprender o que falar. Ô, Geazi, tudo bom, cara? Então, cara, eu tô indo lá na casa da Sunamita, cara, você não sabe o que aconteceu. A gente brinca demais. Porque a gente brinca demais, a gente apanha e sofre muito, irmãos. Precisamos ter a sabedoria que a Bíblia nos traz. Precisamos viver a sabedoria do Espírito Santo para saber compartilhar aquilo que estamos vivendo. Irmãos, a partir de hoje, pare de compartilhar as coisas, pare de ficar jogando as coisas que acontecem na tua vida no ventilador. A partir de hoje, comece a compartilhar com Deus ou com alguém que vai te ajudar a orar. Aleluia. Porque se você compartilhar com alguém que vai te ajudar a orar, isso vai te fortalecer, vai fortalecer o seu relacionamento com a pessoa, e isso vai fortalecer o corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala, olha, se o seu irmão fez alguma coisa contra você, ou o seu irmão está em pecado, leva uma testemunha. Vai lá, se
se o cara se arrepender, você ganhou uma vida, isso fortaleceu o corpo. Precisamos nos comprometer e parar de brincar com as coisas espirituais. Quero chamar a atenção aqui a fala do marido da Geazi, a fala do marido da Sunamita. Quando ela pede um servo e um jumento para ir até o profeta, ele fala assim: ué, mas não é época da festa de Boa Nova, nem é sábado. Isso me chamou a atenção. Eu pensei, mas por quê? O que acontecia na festa de Boa Nova? Aí eu fui estudar. Era comum você ir atrás de um profeta na festa de lua nova ou nos sábados. Porque do profeta ali você ia ouvir a voz de Deus naquele momento ali. Ou você ia receber uma direção de Deus para a alma. A festa da lua nova acontecia todo começo de mês. Virou o mês, janeiro, festa da lua nova. Virou que nem semana de oração, a primeira semana do mês. Então é a festa da lua nova. Isso me faz entender, irmãos, e me faz aqui, o texto não fala isso, tá? Isso aqui me permitam só refletir sobre o seguinte ponto. Às vezes nós queremos ficar ouvindo Deus só nas cerimônias formais que nós temos na igreja. Deus quer falar com você não só no momento de culto. Deus vai falar com você no momento de culto, mas não busque só Deus no momento de culto. Precisamos orar em casa, precisamos ler a Bíblia em casa, precisamos louvar a Deus em casa. Não podemos ficar na cerimônia, não podemos ficar só na zona de conforto. Precisamos buscar a Deus todo o tempo. Precisamos buscar relacionamento com Deus. É interessante que essa mulher, ela não estava no nível, superficial. Porque ela foi quem atinou para colocar o profeta na casa dela. Ela também buscou o profeta entendendo que dali tinha que sair alguma coisa. Ela não chorou e não reclamou uma fatalidade. Irmão, e sobretudo vai bem, uma coisa para nós aqui. Irmão, para de ficar se lamentando sobre o país. E comece a orar pelo país. Precisamos fazer isso, irmãos. Senão a gente fica só alimentando um terror. Que o negócio está ruim, irmãos. O pastor mandou um vídeo, eu fiquei extremamente entristecido, porque eu tinha visto já antes que tinha sido feito uma cerimônia para consagrar ali a esplanada para um Exu da vida lá, que é o da justiça. Falei, cara, nós colocamos ali. Só que, irmãos, eu não sei como é que foi o governo Collor, não sei como foi o Fernando Henrique Cardoso. Um satanista entra e sai, ninguém sabe. Pior de tudo, um satanista entra e sai, ninguém sabe. Às vezes o Fernando Henrique Cardoso já tinha levado um cara lá para fazer um pacto lá dentro já. Mas eu sei que Deus ouve as nossas orações. Eu sei que Deus pode cuidar da minha família e da sua família. Deus cuidar da minha família e da sua família não significa, irmãos, que tudo vai ser um mar de rosas, mas significa que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais no curral, a nossa esperança continua nele e ele vai cuidar de nós. Precisamos entender isso. Outro ponto, irmãos, que eu aprendo é que seja perseverante naquilo que Deus prometeu. Não duvide, mas dê passos de fé. Nós temos que ter o mesmo passo, irmãos, de Eliseu. Eu fico pensando, cara, Eliseu chegou lá, mandou Geazi, vai na frente de Geazi, toca lá, e não aconteceu. Talvez o profeta falou assim, eu vou chegar lá. O menino é novo, é o pastor auxiliar da igreja. É o Lucas, o pastor Gordinho mandou o Lucas lá. Vai lá, menino, vai lá, guri. Faz assim que vai dar certo. Aí ele chegou, o pastor Gordinho falou, então, agora é minha vez. Brincadeira, irmão, só estou contextualizando e brincando aqui. Jamais isso aconteceria dessa forma. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, será que Deus estava querendo tratar só o coração daquela mulher ou estava querendo tratar o coração de Eliseu também? Porque o ego pode ter batido ali, irmão. Não, vai lá.
Aí não aconteceu não, eu vou chegar e vou resolver. Traz para o pai que o pai resolve. Chegou lá, o profeta deitou em cima do menino e nada. Sabe o que é mais interessante? Eliseu foi discípulo de quem? De Elias. E existe uma história que Elias faz igualzinho. Sabe a história da mulher? Tem uma história que Elias estava com fome, ele chega para uma mulher viúva, ele pede para que ela fizesse um bolo para ele, e a mulher fala assim: meu senhor, olha, o que eu tenho aqui é o suficiente para a gente comer e morrer. Aí Elias fala assim: não, vai lá, faz o bolo lá, e você vai ver que não vai faltar o trigo na botija. Não é a história do azeite, é do trigo. E o mesmo filho daquela mulher veio morrer. E como que Elias reage? Do mesmo jeito que Eliseu fez. Eliseu reproduziu algo que Elias fez. Irmãos, às vezes nós precisamos entender que não necessariamente Deus vai fazer a mesma coisa duas vezes da mesma forma. Não estou dizendo que Ele não possa fazer, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser da forma que Ele quiser. Mas às vezes a gente fica esperando avivamento, fazendo as mesmas coisas, as antigas. Nós queremos voltar naquele lugar. A Aurinete acabou de vir de uma experiência maravilhosa na praia. Se a Aurinete, no ano que vem, que eu sei que ela vai voltar lá, porque, amém, né, irmã? Amém. A irmã vai voltar lá, e vejo que as profetas falam: irmã, recebo, Se a Aurinete for de novo lá, for nos mesmos passeios, ela vai ter a mesma experiência? Não, porque o que ela viveu nessa viagem, ela viveu nessa viagem. Da mesma forma, o que Eliseu aprendeu com Elias, não necessariamente ia ter que acontecer com ele, mas Deus tratou o coração de Eliseu, porque Eliseu deitou sobre ele, o corpo do menino começou a ficar quente, mas o menino não viveu. E o texto diz que Eliseu, o que ele começou a fazer? Andar de um lado para o outro do quarto. Talvez ele ficou pensando: e agora, José? E agora, o que eu faço? Prometi para a mulher, profetizei o filho para a mulher me abrigou aqui, eu sou um homem de Deus, o que vão falar de mim? Não sei o que passou na cabeça dele, a Bíblia não fala, e eu mais uma vez digo para os irmãos: isso aqui é só uma inferência, uma interpretação, assim, estamos passando, estamos acrescentando algo aqui. Mas eu entendo, irmãos, que talvez Deus não estava só querendo trabalhar no coração daquela mulher, mas também no coração do profeta. Porque Deus não fala só com quem está precisando ouvir, Deus fala com quem Deus já está falando também bastante. Deus trata não só quem está na base, mas Deus trata a todos em todos os níveis. Eu como pastor, o pastor Galdinei como pastor, nós vamos ser tratados por Deus, como eu tenho sido tratado por Deus, em situações da minha vida que eu preciso amadurecer, que eu preciso crescer, que eu preciso aprender. Queridos, nós precisamos buscar, eu volto no primeiro tópico que eu falei, nós precisamos buscar a sensibilidade de ouvir Deus. Precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Queridos, Deus não necessariamente vai fazer de novo o que Ele já fez, da forma que Ele fez antes. Até mesmo porque ações iguais geram sempre o mesmo resultado. Se você quer viver algo novo em Deus na sua vida, você precisa começar a ter ações diferentes. Ações iguais sempre vão gerar o mesmo resultado. Se você vai fazer um bolo, sempre colocar a mesma quantidade de ovos, pesar a manteiga, colocar a mesma quantidade de manteiga, pesar o leite, pesar a farinha, bater a mesma quantidade de tempo, colocar na mesma temperatura do forno, o bolo vai ser igual. Agora, quer um resultado diferente? Você vai ter que ter uma ação diferente. Precisamos aprender e permitir Deus tratar as nossas vidas. Precisamos permitir que Deus trate as nossas vidas. Precisamos deixar e entender que Ele é o soberano, Ele faz sobre nós o que Ele quer. Mas, irmãos, um último ponto que eu também aprendo com essa história: Deus faz o que Ele quer, faz o que Ele quer, Ele é o soberano, Ele é o Deus. Mas essa mulher me lembrou Jacó.
Por que me lembrou Jacó? Porque Jacó, ele segurou o anjo, agarrou no anjo, lutou com o anjo, não deixou o anjo embora, até que ele fosse abençoado. Irmãos, a vontade de Deus é soberana, mas a nossa oração pode mudar o coração de Deus. Lembre-se do rei Ezequias, foi Ezequias, né? Que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Deus falou assim: meu filho, faz as malas aí, paga a Pax direitinho, você vai morrer. O que o rei fez? Se virou para a parede do quarto dele, orou, se derramou na presença de Deus. O profeta Isaías nem sequer saiu do lugar, ele voltou. Ele falou assim: olha, Deus ouviu sua oração. A vontade de Deus é absoluta, sim, mas precisamos lembrar do que está escrito em Hebreus 10, 19. Quem pode ler para mim? Hebreus 10, 19. Algumas versões diz que nós podemos entrar com intrepidez. O que é intrepidez? É entrar com coragem. Não é entrar com arrogância, ousadia. Irmãos, não é uma arrogância. Deus, você prometeu, você vai ter que cumprir. É a oração de Jesus: Pai, seja feita a sua vontade, mas se possível, faça de mim esse cálice. Às vezes Deus vai mudar, gente. Às vezes Deus pode mudar a opinião dele, mudar aquela situação, mudar aquela, como a expressão bíblica, mudar a sorte. Mas queridos, às vezes Deus não vai mudar. Mas se a Bíblia diz que eu posso entrar com confiança, com ousadia, com intrepidez, nós temos muitos outros exemplos. Quando o povo faz o bezerro de ouro no deserto, Deus se indigna. Deus fala para Moisés assim: ó, eu vou matar esse povo, de você eu vou sair, vou fazer sair de uma geração. Moisés fala assim: não, Senhor, vai não, não vai não. E Deus teve misericórdia de Moisés. Deus falou assim: não, a minha presença vai ficar longe de vocês, se eu ficar no meio desse arraial, todo mundo vai morrer, porque é tudo pecador. Moisés fala: olha, se a tua presença não for conosco, não me faça sair deste lugar. Deus é o soberano, Deus governa sobre todas as coisas, sim, irmãos, mas nós precisamos ter a fé da mulher sunamita. Precisamos ter a fé da mulher sunamita. Tudo vai bem. Precisamos ter a intrepidez da mulher sunamita. Olha, você não briga comigo, cara. Você está falando sério? Eu vou cobrar? E com Deus? Deus, o Senhor me deu filho. Deus, não, meu filho o Senhor me deu, herança do Senhor, tá, é seu, mas o Senhor me colocou como tutor aqui, é meu, eu vou orar. Irmãos, não sei o que vem pela frente na sua vida, não sei o que vai acontecer na sua vida, mas faz um propósito, a partir de hoje, coloca na tua boca assim, ao invés de você murmurar, faz um propósito, ao invés de você reclamar: porque hoje estou enjoada, depois de grávida, tudo vai bem. É fácil, irmãos, que a primeira palavra que vem na nossa boca é a nossa ingratidão, né? Nós somos ingratos, irmãos. Sabe, todas as vezes que eu estou sofrendo por ansiedade com alguma coisa, eu lembro do texto bíblico, quando Jesus fala assim: olha, Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele fala: olha, por acaso, pela preocupação de vocês podem aumentar o côvado sequer da vida de vocês? Irmãos, e quando eu estou ansioso, eu entendo que eu estou desaprovando a Deus, porque eu estou sendo um filho ingrato. Se Ele prometeu, se eu coloquei a minha vida no altar dele, por que eu estou tirando de lá e pedindo de novo? Temos que ter fé na nossa oração, irmãos. Eu tenho buscado, isso é uma experiência minha, você não precisa
Isso não é uma doutrina, mas irmãos, eu tenho buscado diante de Deus, ter confiança mais nele, no nível assim: Senhor, eu orei uma vez só. Você é ousado, você é arrogante, você só orou uma vez só e Deus tem que correr atrás. Não, irmãos, eu preciso aprender a confiar em Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Isso não é uma doutrina, mais uma vez eu falo, isso é minha experiência, é isso que eu tenho vivido com Deus. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos submeter à vontade de Deus o nosso sentimento, a nossa vida, o nosso querer, para que o reino dele venha crescer. Amém, meus irmãos? Amém. Faça hoje esse compromisso com você e com Deus, que da sua boca saia: está tudo bem. Se não está bem, vai ficar bem, irmãos. Porque nós confiamos em Deus. Deus me faz lembrar aqui também de Josué 1,7. Quando Deus fala assim: olha, onde você pisar, vou dar, tal. Mas o texto bíblico também fala assim: se você permanecer em todas as minhas palavras. Deus não é nosso chofer, Deus não é nosso capaz para fazer aquilo que a gente quer que faça. Mas eu tenho uma segurança, uma prerrogativa bíblica de que eu posso entrar na presença dele. E aquilo que parece ser impossível, nas mãos dele, isso é apenas mais uma coisa. Vamos orar, irmãos? Creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. O Espírito Santo trata a gente de formas individuais. Creio que quem está aí também assistindo vai assistir na internet, sei que Deus tem a mensagem certa. Irmãos, não duvide, confie em Deus, tenha temor no coração, que da sua boca saia essa palavra de fé: tudo vai bem. E o Brasil, hein? E a gasolina? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Isso é ser falso otimista. Não, irmãos? A Bíblia nos assegura isso. Vamos orar? Põe a mão no teu coração. Senhor Deus, essa palavra me